Obrigada, me salvou de gravar tudo de novo, de fazer tudo de novo. Então, pessoal, o tema, eu vou ter que começar de novo uma introduçãozinha, tá? O tema da semana é desigualdade social no mundo e no Brasil. Você vai ter que fazer uma reflexão com as causas, tanto dessa desigualdade no plano global, quanto dessa desigualdade no Brasil, e as consequências também nesses dois planos. Tudo que for apresentado na aula é para utilizar na redação, claro, tudo não, você vai ter que escolher os argumentos, porque vai ter muito mais do que necessário para escrever um texto. Mas a Pro passa na aula justamente para que vocês possam usar sem precisar ficar perdido, vagando pela internet, procurando alguma argumentação sobre um tema. Então a Pro vai começar a falar sobre o documentário Hacking for the American Dream. Esse documentário, ele estava disponível no Netflix, eu não sei se ele está ali ainda. Aí eu achei ele dentro de uma página do Face, eu coloquei o link aqui. Depois eu vou dispor o material para vocês no grupo, é só clicar no link que vai abrir o documentário. Noam Chomsky é o nome do filósofo que está sendo entrevistado nesse documentário. É um documentário um pouco chato, tá? Porque é só assim o carão do senhorzinho falando sobre desigualdade social. É chato, mas vale muito a pena. Na verdade, até vou aproveitar e vou dar uma puxada de orelha motivacional aí em vocês. Essa história, assim, de estudar para o vestibular, para o Enem, ou para conseguir uma bolsa, um ProUni para outra faculdade, ou para passar em outro curso, enfim, e depois fazer uma faculdade dessas que são mais exigentes, assim, tempo integral, medicina, engenharia, etc. Não é gostosinho, tá? Então, a gente precisa saber lidar com as dificuldades e as chatices do meio do caminho, né? Por exemplo, hoje à tarde eu passei a tarde inteira estudando sobre diarreia, de novo, e úlcera, uns assuntos que não são tão legaizinhos assim, pelo menos para mim, acho que outras pessoas gostam bastante de gastro. A gente tem que aprender a conviver com isso, sabe? Então, assistir um documentário talvez de 1 hora com um senhorzinho falando lentamente pode dar muito sono. Mas se as ideias dele podem me ajudar a fundamentar uma boa redação, ok, eu vou fazer esse esforço, da mesma forma que vocês fazem com tantas outras matérias, assim, a gente tem que conseguir superar nosso desejo de fugir das coisas que são chatas, que são tediosas. Fiz uma super propaganda, né, do documentário. Ninguém vai querer assistir agora que eu disse que é chato e tedioso, tá? Mas é bem interessante para entender quais são as causas da desigualdade social no mundo. Eu destaquei alguns tópicos desse documentário mais adiante e daí eu vou explicar eles para vocês também. Aqui tem um texto do Pierre Bourdieu, também o link é só clicar, é na revista Nova Escola, que vai fazer uma relação entre a educação precária como sendo uma das principais causas da desigualdade social no mundo, porque ele é um filósofo contemporâneo que fala das questões mundiais, mas que também a gente pode fazer uma analogia perfeita para o contexto brasileiro. Aqui tem um vocabulário, são algumas palavras que eu gostaria que vocês tentassem inserir dentro da redação, e cada uma delas tem o seu espaço no contexto dessa discussão. Vou tentar esclarecer para vocês por que eu coloquei essas palavras aqui que eu gostaria que vocês utilizassem nos textos. Primeira palavra, reversão. Vou admitir uma coleguinha ali. Reversão. A Pro escolheu essa palavra aqui para colocar no vocabulário porque nós temos uma situação que precisa ser atacada, que precisa ser resolvida. Ai, desculpa. Tô toda arranhada, para variar. Coronavírus. Então, nós temos uma situação problemática que precisa ser modificada. Então, essa palavra ela pode aparecer em quase todos os temas de redação de Enem e de vestibular. Reversão do quadro, reversão dessa problemática, reversão dessa mazela, assim como reverter. Status quo. Se vocês colocarem na redação, tem que colocar entre aspas. Essa expressão latina significa as coisas como elas são. Então, a gente usa essa expressão para fazer referência
aos pactos que são realizados politicamente, socialmente, para manter as coisas como elas sempre são, como elas sempre foram, muitas vezes injustas, muitas vezes ilegais, mas que são mantidas dessa forma para o benefício de alguns. Então, é nesse contexto que essa palavra se aplica. Então, se o mundo é desigual hoje, socialmente, economicamente, se o Brasil é profundamente desigual, isso faz parte do status quo porque boa parcela da população, boa não, porque é uma porcentagem pequena, né, dos privilegiados economicamente e socialmente, se beneficiam das coisas da forma como elas são organizadas e como se dá a política e economia no Brasil. Concentração de riqueza é outra forma da gente se referir à desigualdade social e econômica. Vocês podem usar isso como sinônimo na redação, porque à medida que se concentra o poder econômico em um índice, em um percentual muito pequeno da população, ocorre esse problema da desigualdade social e econômica que caminham em paralelo. Aqui a gente tem um exemplo da pessoinha aqui concentrando um dinheirão. Então, a balança pende para o lado dela, não só pelo peso do poder econômico, mas pela influência, pelo status, por tudo que significa o poder econômico. Essa desigualdade social e econômica que nós estamos falando aqui, ela vai muito além da diferença salarial entre indivíduos. Ela acaba se espelhando na forma como as próprias regiões brasileiras se organizam, instituições também. Tudo no Brasil tem como pressuposto essas diferenças de classe e essas diferenças de concentração de renda. Prosperidade. Então, prosperidade seria, no contexto dessa redação, pensar essa prosperidade possível para toda a população brasileira, o que não é verdade na atual conjuntura, dada essa concentração de renda. Acaba que muitas pessoas nascem dentro de um mito de meritocracia, imaginando que se elas estudarem, se elas trabalharem, elas vão conseguir ascender social e economicamente, mas isso não é verdade. Apenas uma parcela ínfima da população consegue ascender socialmente e economicamente pelas vias do trabalho e da educação. Nós temos uma sociedade que é muito estática na questão das classes sociais. É muito difícil mudar de classe social. A gente vive quase um sistema de casta nesse sentido. Distorções do sistema financeiro. Essa expressão, ela diz respeito a uma das grandes causas da desigualdade social e econômica, porque a economia, o sistema financeiro, ele deveria surgir da movimentação monetária a partir dos bens de consumo, dos serviços, dessa economia real. Mas é como se, depois de um certo tempo de capitalismo, alguns nichos da sociedade, algumas instituições e algumas empresas multinacionais, elas descobriram, e grandes fortunas de família, eles descobriram que eles poderiam manipular o sistema e produzir dinheiro a partir do próprio dinheiro. E aí, nessa situação, se distorce o sistema financeiro e ele não serve para movimentar a economia para todas as pessoas, mas sim para fazer multiplicar os bens que um número muito pequeno da sociedade possui. Daí, mais para frente, eu explico melhor essa questão da distorção do sistema financeiro. Evasão fiscal também é uma causa. A quantidade de impostos que não são pagos no Brasil e a quantidade de dinheiro de grandes riquezas familiares, de empresas que estão alocadas aqui no Brasil, de políticos, de desvios, de corrupção, tanto dinheiro que é colocado no exterior, isso é evasão fiscal, né? Principalmente se referindo a impostos que não são pagos por empresas, por instituições, por pessoas, por famílias, e todo esse dinheiro que é evadido do Brasil e esses impostos que não são pagos, significa todo um montante que não é revertido em qualidade de vida, em geração de emprego e em riqueza nacional. Agenda política. Agenda política são os planos, os planejamentos assim que ocorre dentro da política, tanto nacional quanto internacional. E nunca está na agenda política brasileira
tentar resolver essa desigualdade social e econômica. Não é uma preocupação, porque a nossa classe política, ela se privilegia muito dessas desigualdades. O cerne da crise, o centro da crise, drenagem de recursos, roubar recursos, até essa evasão fiscal, evasão de divisas, tem a ver com essa questão. Privações, essa palavra está aqui porque ela vai estar no contexto das pessoas que não têm os privilégios econômicos e sociais. Paraísos fiscais offshore. Esses paraísos fiscais são empresas de fachada, são bancos internacionais que recebem esse dinheiro que foi evadido do Brasil e de outras tantas nações que fazem isso. Muitos políticos, empresários, grandes fortunas, para não pagar os impostos referentes aos seus proventos, eles abrem essas empresas de fachada ou usam contas no exterior nesses paraísos fiscais. Maximizar lucros. Pode ser utilizada essa expressão como sinônimo daquela distorções do sistema financeiro, que é causa da desigualdade social e econômica. Bom, aqui tem uma série de perguntas, tá? Para você fazer um estudo ativo sobre o tema da redação antes de começar a escrever o seu texto, seria interessante que, se você puder, imprimir esse material, escrever à mão essas questões, ou então responder mesmo no computador, mas uma forma melhor de gravar é responder à mão essas questões. São perguntas que vão te ajudar a refletir melhor sobre o assunto, para não escrever assim de maneira muito superficial, para conseguir selecionar mesmo as ideias. Então, a primeira pergunta é: o que é economia real? O que é economia financeira? Por que a segunda gera aumento da desigualdade? Então, a economia real, como eu falei antes, é essa economia que gira por conta de bens e serviços que são negociados e commodities. É eu produzir alguma coisa e vender, né? No meu caso, assim, eu produzo um serviço, que é o serviço de educação, dentro da área de educação. E vocês adquirem esse serviço. Isso gera uma movimentação financeira. Isso é economia real, que as pessoas que trabalham exercem. E o que é a economia financeira? Essa economia financeira é a economia especulativa. É aquela de compra e venda de ações, de aplicação de dinheiro, aplicar dinheiro no tesouro direto, aplicar dinheiro em alguns planos de bancos para conseguir multiplicar o dinheiro por si só, com juros compostos. O nenê chorando. Tá bem, vai sobreviver. Então, essa economia que é financeira, que multiplica o dinheiro a partir do próprio dinheiro, ela não gera mercado de trabalho, ela não gera, ela não aquece a economia real e ela não melhora a vida das pessoas reais. Ela apenas multiplica os lucros de quem já tem dinheiro, certo? Então, por isso que ela ajuda a aumentar essa desigualdade social e econômica, porque ela faz com que quem já tenha dinheiro tenha cada vez mais. Então, se vocês forem usar essa questão na redação de vocês, é uma das causas da desigualdade social e econômica no mundo inteiro, tá? Não é um problema especial do Brasil, mas pode ser um daqueles argumentos que precisam estar contextualizados em mundo. De que forma a globalização pode alavancar a desigualdade social? Exemplo da crise de 2008 e a crise que vai acontecer agora. E o que aconteceu em países como Portugal e Grécia? Qual é a perspectiva econômica global após a pandemia? Bom, o fato da globalização ter como principal característica a interconexão econômica, os tratados econômicos, o livre comércio entre as nações, isso pode gerar efeito dominó de recessão. Foi o que aconteceu em 2008, quando teve a bolha imobiliária nos Estados Unidos, e aí começou uma grande crise interna econômica nos Estados Unidos, e a partir dessa nação que faz negócios com todas as outras nações, a grande potência econômica mundial, gerou uma série de
problemas econômicos ao redor do mundo numa espécie de efeito dominó. E aí as economias que são mais enfraquecidas, elas não conseguem se sustentar nesses momentos de crise global, que é o caso de Portugal e Grécia. A Grécia ficou extremamente quebrada em 2018, assim como Portugal, mas a Grécia assim foi um horror. Então, qual que é a perspectiva econômica global após a pandemia? Muito ruim, vai ser algo próximo de 2008, se não for pior, porque como nós tivemos uma paralisação global de trabalho, de produção, de bens, de consumo, de turismo, de tudo, vai ser bem pior que 2008. Então, a tendência é que isso vire uma bola de neve, um efeito dominó, e cada vez as nações se empobreçam mais até conseguir dar o giro nessa situação de recessão. Então, aqui é outra causa de alavanca de desigualdade social e econômica no mundo. São as crises econômicas que ocorrem pela interconexão econômica que há entre as nações. E a perspectiva é muito ruim nos próximos anos por causa da pandemia. Isso aprofunda a desigualdade social e econômica, porque quem tem grana vai especular muito nesse momento, vai comprar ações, vai investir na indústria farmacêutica, em vacinação, e vão ficar cada vez mais ricos, e os pobres e doentes. Como o poder do capital influencia a agenda política causando mais desigualdade? Então, as multinacionais, as grandes fortunas, eles investem muito na política de todos os países, em especial no Brasil. Como assim investem? Eles pagam literalmente campanha dos políticos. Eles financiam a política, tanto nacional quanto internacional. E dessa forma eles conseguem influenciar nas tomadas de decisões, nas criações de leis que beneficiam o crescimento desse capital. Então, por isso. Exemplo, né, que os acidentes que aconteceram em Mariana e Brumadinho, empresas, assim, elas acabam mudando a legislação para não ser fiscalizada, para não precisar seguir normas técnicas, para não gastar, não investir em segurança, e daí acidentes como esses acontecem. Quais são as propostas de soluções da ONU? Tá? Então, a ONU, na verdade, sozinha, ela não propõe nada, assim, ela propõe, na verdade, reflexões. E se fala muito, assim, na distribuição de renda, como assim? Programas de distribuição de renda, como foi o Bolsa Família no Brasil. Só que, claro, com todas as críticas necessárias ao programa, que houve muita corrupção, há muita corrupção, agora que a gente está tendo esse auxílio governamental também, já saíram vários escândalos, mas são ferramentas nesse sentido, de melhor distribuição de renda e melhor aproveitamento dos impostos, que é o que acontece em países que não possuem desigualdade social e econômica. Por exemplo, países como Suíça, Suécia, Noruega, eles têm uma desigualdade social e econômica mínima. Isso acontece porque os impostos são altíssimos, 70% da renda de todas as pessoas, de todas as indústrias e empresas, e isso é revertido quase que totalmente em bem-estar social. Então, a qualidade de vida eleva, todo mundo tem mais ou menos o mesmo status social e econômico. Só que aqui no Brasil, por exemplo, acontece uma subversão bem importante, que é a cobrança de altos impostos, porém esses impostos não revertem em bem-estar social e econômico, principalmente porque tem muita corrupção. Qual é a relação entre racismo e a desigualdade social? Então, a maior parte da população brasileira é composta de negros e pardos, como vocês sabem. E por conta da história escravagista do Brasil e pela falta de uma destinação positiva a essa população com o término da escravidão, todo esse contingente de pessoas sofrendo muito preconceito tem dificuldade de ascender social e economicamente também, porque essa população ficou muito marginalizada, vive nas periferias, não tem acesso a uma educação de qualidade e isso dificulta
que consiga ascender economicamente e conseguir ter uma vida mais digna pelas vias do estudo e do trabalho. Misoginia, da mesma forma, misoginia é o preconceito em relação à mulher. A mulher também é maioria no Brasil, mais de 50% da população é composta por mulheres, e muitas vezes também tem dificuldade no mercado de trabalho também por ter uma dupla jornada, por serem mães, e isso acaba aumentando também desigualdades sociais e econômicas. Qual é a relação entre a educação pública deficitária e a desigualdade social? Ela reforça a desigualdade social no Brasil, porque quem tem grana para pagar uma educação de qualidade já sai na frente para conseguir ingressar numa universidade de qualidade, em cursos concorridos, para prestar o Enem. Basta ver o que está acontecendo agora no momento. O ensino público brasileiro está passando por um apagão, porque a maior parte das escolas públicas não estão tendo aula online, não estão tendo qualquer tipo de aula. Porque as crianças e adolescentes não têm nem acesso, muitas vezes, à internet para conseguir acompanhar a aula online. Os professores também não sabem nem preparar, muitas vezes, essas aulas, porque a formação do professor é muito ruim no Brasil também. Então, isso são causas dessa desigualdade social e econômica. Pense em consequências. Quase todos, assim, 90% dos problemas brasileiros, eles decorrem da desigualdade social e econômica. Violência urbana, violência contra a mulher, desemprego. Vocês vão pensar assim, é um problema, desigualdade social e econômica vai estar lá. Por isso é bem importante pensar sobre esse assunto e escrever sobre ele. Aqui tem esses tópicos, eu retirei principalmente do documentário. Tá? Então, é basicamente um resumo do documentário e explicando aquela relação entre o poder do capital e a política. Empresas da área de petróleo e gás fazem lobby para garantir subsídios governamentais, isenções fiscais e evitar o surgimento de alternativas ecológicas. O que é o lobby? O lobby é o dinheiro que as empresas destinam para pagar políticos para que eles adotem medidas que privilegiem os interesses das empresas, das multinacionais. É que uma reflexão que pode ser bem utilizada na conclusão do texto. O nosso mundo não carece de riqueza, simplesmente não faz sentido economicamente e moralmente permitir que tanta riqueza fique nas mãos de tão poucos. Aqui eu coloquei algumas sugestões de filmes, livros. O Lobo de Wall Street, esse filme ele ajuda a refletir sobre a especulação financeira, sobre esse desvirtuamento que ocorreu dentro do capitalismo, do dinheiro produzindo mais dinheiro. Incidentários, do Érico Veríssimo. É bem descrita assim, a desigualdade social nesse livro, quando ele descreve como é a favela, na obra que se chama Favela Babilônia, e os casarões dos políticos, dos donos das indústrias, dos fazendeiros. Ele compara bastante, ele faz essa descrição, destacando bem as diferenças. O Cortiço, de Aloysio de Azevedo, também ajuda a definir bem, a descrever bem essa questão das diferenças. Existem livros mais recentes também que estão sendo indicados para o vestibular. Vocês não precisam citar exatamente esses filmes e esses livros, mas são sugestões, tá? Não precisa ficar procurando se tem essas aqui, beleza. Se lembrar de outros livros, ok também, para usar como intertextualidade. Aqui tem uma série de documentários sobre a desigualdade social e econômica no geral, assim. É uma série de documentários que a Folha de São Paulo fez para ajudar a entender melhor a questão e conseguir citar isso no texto. Faltam alguns minutinhos. Alguém quer fazer alguma pergunta sobre o tema? Ficou claro? Lembrando aqueles cuidados tradicionais, né? Fazer um planejamento do texto, se possível, assistir um documentário ou outro, ler os textos que foram indicados, escolher os tópicos antes de começar a escrever, fazer o rascunho, revisar o rascunho, depois passar limpo, certo? Dúvidas, perguntas, comentários? Tudo claro? Tudo tranquilo? Como eu posso encaixar o cortiço?
Então, a gente pode dizer assim que o cortiço, ele demonstra, ele descreve a diferença social e econômica ao demonstrar como é a casa do Miranda, né, o palacete em que o Miranda vive, em contraposição aos casebres que compõem o cortiço. Nessa descrição, assim, a diferença da vida de cotidiano das pessoas que moram no casarão e das pessoas que vivem nos casebres. Não sei se ficou claro? Pode dizer que um exemplo de desigualdade social e econômica, que já é um problema crônico no Brasil, foi descrito por escritores naturalistas, a exemplo, Aloysio de Azevedo em O Cortiço, quando este descreve ou demonstra as diferenças entre o casarão do Miranda e os casebres do Cortiço. Alguma coisa nesse sentido. Mais alguma pergunta? Ficaria estranho citar a terceira margem do rio. Eu não sei se a terceira margem do rio é muito para desigualdade social e econômica, porque lembra que o pai ele constrói aquela canoa, né, para ficar no meio do rio. Ele está próximo e distante da família ao mesmo tempo. Eu acho que ele serve mais para uma analogia, uma metáfora das relações humanas, tá? Nas relações humanas no sentido do distanciamento, da falta de diálogo. Me parece que se interpreta mais nesse sentido. Eu acho que teria outros contos, talvez, do Guimarães Rosa, que ajudassem a descrever essas questões. Mas tem uma série também de escritoras negras que estão bem em voga ultimamente, caindo em vestibular e tal. Eu não estou lendo esses livros novos, que realmente eu estou com pilhas de livro de fisiologia, bioquímica, anatomia, enfim. Mas eu sei que vocês têm que ler essas obras novas, né? Isso. Mais alguma pergunta ou comentário? Tá tranquilo? Então, eu vou disponibilizar a aula lá no grupo, depois, se vocês quiserem, precisarem assistir de novo também, e o material também eu vou colocar lá, certo, pessoal? Uma boa semana para vocês, fiquem bem. Qualquer dúvida, pode mandar no WhatsApp, que sempre que possível eu estou respondendo para vocês. Tá? Tchau, tchau. Obrigada a vocês. Obrigada pela atenção. Bye, bye.